Glória a Jesus. Livro do profeta Miqueias, capítulo 7. Do versículo 1 até o versículo 7. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Diz assim, ó. A corrupção moral de Israel. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça a seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca aquela que reclina sobre o teu peito, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Amém? Só vire. Bom, aqui na minha é só virar a folha, né? Mas no mesmo capítulo 7, vamos ler ainda o versículo 19 e o 20. Miqueias 7, 19 e 20. Diz assim: tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Amém? Feche teus olhos mais um pouquinho. Querido Deus, o teu nome santo seja glorificado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu peço agora que tu venhas falar conosco. A tua palavra, Senhor, a tua palavra é a verdade e é o que nós queremos ouvir. Fala com a tua igreja, Senhor, fala com cada um de nós que aqui estamos. Que haja temor em cada coração, ó Pai, para ouvir a tua voz, para ouvir a tua palavra. E, ó Deus maravilhoso, eu peço que o Senhor venha me usar como teu instrumento. Cobre-me com o sangue do Senhor Jesus, que eu diminua, mas o Senhor cresça. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória ao Senhor. Pode se assentar, irmãos. Glória a Deus. Muito bem. Veja só, esses versículos que nós lemos aqui, no livro do profeta Miqueias, são versículos que nos falam a respeito da corrupção moral de Israel. Ou seja, quando Israel, em uma das vezes, que pecou contra Deus, aqui foi mais uma das vezes que Israel pecou contra Deus, e Deus usou então o profeta Miqueias
para dar esse alerta para o povo de Israel. E nós podemos tomar este alerta aqui, essa mesma palavra que o profeta Miqueias falou para a nação de Israel, nós podemos tomá-la para nós hoje. Terça-feira passada eu falei um pouco aqui sobre a situação da igreja atual no mundo, né, irmãos? Lembram que eu falei aqui a respeito de que as pessoas só querem festa nas igrejas e só querem revelação, milagre, bênção, prosperidade, e não querem saber de se aproximar de Deus. E hoje então eu vou dar uma sequência, um pouquinho de sequência na mensagem de terça passada, porque ainda vamos falar um pouquinho sobre isso. E como esses versículos que nós lemos aqui, do livro de Miqueias, é uma fotografia do que está acontecendo nas igrejas hoje, nos dias atuais, na igreja então, né? Quando diz assim, ó, pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto, todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. Nós podemos ver que isso aqui, irmãos, está acontecendo nos nossos dias. É claro que nem todos, graças a Deus, nem todas as igrejas são assim, mas na grande maioria é isso que está acontecendo. Por quê? Porque o mundo está contaminado com a maldade, o mundo jaz no maligno, como o Senhor Jesus falou, e infelizmente muita dessa maldade, desse mal, entraram dentro da igreja. E aquelas pessoas então que não buscam a Deus verdadeiramente estão vivendo assim. Igual isso aqui que o profeta Miqueias falou. Pereceu da terra o piedoso, ou seja, ninguém mais tem dó de ninguém. É cada um por si. Se vire, chacoalhe os ombros e dizem, eu estando bem é o que importa, né? E isso está acontecendo hoje dentro das igrejas também. E infelizmente, né, se fosse só no mundo, a gente até poderia entender e dizer, porque é o mundo. Mas não, isso está acontecendo dentro da igreja. Veja só, aqui era para o povo de Deus, o povo de Israel. Não eram os povos pagãos que estavam recebendo essa mensagem, era o povo de Israel, o povo escolhido de Deus. E no entanto, eles estavam assim. No versículo 3 diz, as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. Não é o que a gente vê hoje no mundo? Suborno, corrupção, maldade. É o que está presente. E também dentro das igrejas. No versículo 4 diz, o melhor deles é como um espinheiro. Imagina só, um espinheiro, se você se aproximar, você se machuca. Você acaba sendo ferido pelos espinhos. E aqui está dizendo que o melhor deles, ou seja, a melhor pessoa que tem no mundo, ou a melhor pessoa que está corrompida dentro da igreja, é como um espinheiro. E Deus ainda está dizendo, esse é o melhorzinho. Como um espinheiro, quer dizer, encostou, feriu. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. Então o que a gente pode ver é que hoje, irmãos, nos nossos dias, como eu falei terça passada, e só então completando o que eu falei terça passada, como nós estamos vivendo os últimos dias, é isso que nós estamos vivendo. E lembrando então, para quem não estava aqui, terça passada eu falei que quanto mais se aproximar o momento do arrebatamento da igreja, mais iniquidade vai estar presente no mundo, mais as pessoas vão se afastar de Deus. Por quê? Porque querem apenas o que Deus pode dar e não querem a Deus.
Então, mais a iniquidade vai aumentar, mais o amor acaba no coração das pessoas. Só que, mesmo a palavra de Deus dizendo isso, tem gente por aí que prega avivamento da igreja. Como, meus amados, que a igreja pode estar vivendo um avivamento se o que está acontecendo nos dias de hoje é isso aqui que nós lemos, que o profeta Miqueias falou? É maldade, maldade, maldade. Só maldade, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo prejudicar o outro. Ah, pastora, mas isso tem dentro da igreja? Tem. Graças a Deus aqui, eu espero que não. Né, irmãos? Mas tem líderes, um querendo o cargo maior que o outro. Membros que querem aparecer diante do seu pastor e um puxa o tapete do outro. Começa a inventar coisas, a fazer fofoca dentro da igreja. Isso aqui acontece. Então, como que a igreja, estou falando de igreja no âmbito universal, né? no mundial, a igreja de Jesus, como que a igreja de Jesus pode estar vivendo um avivamento, praticando isso aqui? E tem gente que vai para as igrejas, para os cultos, para a televisão e diz, porque o Brasil está vivendo um avivamento, as igrejas estão cheias, podem até estar cheias, mas eu não acredito que estão cheias, elas estão inchadas. As igrejas estão inchadas, porque muita gente, mas poucos os que vivem para Deus. Porque número não significa salvação. Número de pessoas dentro das igrejas não significa, não é, como é que eu vou dizer? Não, é bem isso mesmo, não significa avivamento. Não é símbolo de avivamento. Ah, porque o Brasil, graças a Deus, tem cantor mundano se convertendo, tem advogados, médicos, pessoas da sociedade estão se convertendo. Então está acontecendo um avivamento? Não é verdade. Muitos estão vindo para a igreja por causa daquilo que eu falei terça passada, que estão só correndo atrás da bênção e dizendo, se eu for para a igreja, então minha vida vai melhorar. Estão lembrados, irmãos, da mensagem de terça? Então, avivamento não é isso, irmãos. Avivamento não é ter igreja lotada. Avivamento significa arrependimento. É isso que Deus quer. Arrependimento. Quantas igrejas que os membros estão saindo mesmo pelas portas, pela janela, porque está lotadíssimo. Mas e qual daquelas pessoas ali se arrependeu de verdade? Que bom se todos, que bom se eu estiver enganada e todos tiverem se arrependido. Mas não é isso que o testemunho dessas pessoas mostra. Então, de que adianta estar se falando na mídia, na internet, nas igrejas, dizendo o Brasil está vivendo um avivamento, porque espere que Deus vai fazer maravilhas no Brasil. Não é verdade, irmãos. Ai, pastora, tu é pessimista. Eu não sou pessimista, eu sou realista. Para estar acontecendo um avivamento, irmãos, o povo tem que dobrar o joelho, chorar e se arrepender. E o que a gente vê hoje são igrejas cheias, sim, mas todas pulando, dançando, fazendo festa. E onde é que fica o choro do coração? Onde é que fica o arrependimento diante de Deus? Avivamento verdadeiro é quando começa com arrependimento. Arrependimento. Teve grandes avivamentos na história da igreja. Deus usou muitas pessoas, muitos homens de Deus. Mas cada um desses avivamentos que aconteceu na história da igreja, durante o período, desde lá do livro de Atos, quando o Espírito Santo foi enviado,
capítulo 2, e ali começou a igreja, desde ali aconteceram vários avivamentos. Mas cada um desses avivamentos começou com arrependimento e choro. Joelho no chão. E o que a gente vê hoje não é joelho no chão para dizer que está acontecendo avivamento. A gente vê congressos, a gente vê muitas pessoas reunidas, mas todas festejando, dançando. Que maravilha, a vitória é certa. Mas quem é que está com o joelho no chão pedindo perdão? Então, o que eu quero que você entenda através disso, meus irmãos, é o seguinte: antes do arrebatamento, vai haver um avivamento? Vai sim, mas não do jeito que está sendo mostrado por aí que está acontecendo avivamento. Isso não é avivamento. Isso aí eu podia dizer afastamento de Deus. Inchaço das igrejas. Não estão cheias, estão inchadas. Então o verdadeiro avivamento que vai acontecer antes do arrebatamento, e já está acontecendo, mas não é esse tipo de coisa que você vê na televisão, não é esse tipo de coisa que muitos andam falando por aí. O verdadeiro avivamento, irmãos, é só para os salvos. Só para os salvos. Pode ser que tenha uma igreja com 5 pessoas, se aquelas 5 pessoas forem salvas, ali está o verdadeiro avivamento. Porque não é o número que determina o avivamento, é a qualidade do cristão. Como que vai acontecer esse avivamento? Que já está acontecendo. É Deus falando e tratando com cada filho seu verdadeiro. Aquele que realmente é filho de Deus, aquele que realmente é salvo. Esse está sendo avivado por Deus. E vai, a cada dia que se aproximar mais o arrebatamento, essa pessoa vai ser mais avivada por Deus. Enquanto os outros que não são salvos vão estar se afastando mais de Deus. Ficou entendido isso, irmãos? Amém? Então, como que os salvos vão receber esse avivamento? Porque Deus vai estar tratando diretamente no coração desses filhos dele, dos salvos. Essa pessoa vai ter mais vontade de ler a Bíblia, essa pessoa vai ter mais vontade de orar, essa pessoa vai ter mais vontade de jejuar, mais vontade de falar com Deus, mais vontade de frequentar um culto. E cada dia se arrepender pelos seus pecados. Isso é avivamento, irmãos. Isso é avivamento. Não uma igreja lotada onde todo mundo dança, sapateia, que fazem coisas absurdas no nome de Jesus. Então, avivamento é isso. Deus vai fazer um avivamento, já está fazendo. Mas não dessa maneira que está sendo falada. Ele vai tratar diretamente com cada filho seu, no coração da pessoa. Se você está sentindo vontade de estar mais na presença de Deus, de ler mais a Bíblia, de orar mais, de buscar mais o Senhor, esse avivamento já está acontecendo no teu coração. Amém? Esse é o avivamento. Por quê? Porque Deus tem que avivar os seus, Deus tem que fortalecer os seus para poder levar a sua noiva. Porque Jesus não vai vir buscar uma igreja suja, manchada de pecado. Jesus não vai vir buscar uma igreja doente. Jesus vai levar a sua noiva santa, pura. Então, para isso sim, Deus vai fazer o avivamento. Mas é individual. É individual por quê? Porque Deus vai tratar comigo, Deus vai tratar com você que é salvo. Para nós recebermos esse avivamento, irmãos, nós não precisamos estar no meio de 500 pessoas. Você recebe esse avivamento dentro da tua casa, você recebe esse avivamento no culto que você vem, você recebe esse avivamento durante a tua vida, todos os dias, porque você é um salvo. Ficou entendido isso? Então olha só, a igreja de Jesus que vai ser levada, que vai ser arrebatada, que eu vivo falando para vocês, está próximo de acontecer, o arrebatamento, ela vai ser levada pura, sem mácula, sem mancha.
Quem são os que vão ser levados? Aqueles que aceitaram Jesus verdadeiramente. Aqueles que fazem parte da igreja de Jesus no mundo, ou seja, os salvos do Brasil, os salvos da China, os salvos dos Estados Unidos, os salvos do Japão. Todos os lugares têm um pedacinho da igreja de Jesus. Todos os lugares têm um pedacinho da noiva. Mas essa noiva Jesus não pode levar suja. Jesus não pode levar doente. Então por isso ele manda o avivamento para cada um dos seus que fazem parte da sua noiva, da sua igreja. Quero que você entenda bem isso, irmãos. Avivamento do jeito que está sendo falado por aí não existe nem vai ter. Bem pelo contrário, vai ficar cada vez pior. Mas avivamento verdadeiro é aquele que a pessoa busca a Deus de coração e quanto mais busca, mais quer. Mais quer de Deus. Então esse sim está acontecendo. Mas não é visto pelo mundo. Porque é no nosso coração. É você e Deus. Então nós precisamos desse avivamento sim, para sermos levados com o Senhor Jesus quando Ele vier buscar a sua noiva. Mas tem um detalhe muito importante. Agora falando para nós, salvos. Eu estava falando então do avivamento falso que está acontecendo por aí no mundo. Agora eu quero falar para você do nosso avivamento. Aquele agir do Espírito Santo no meu e no teu coração, que somos salvos no Senhor. Tem certas coisas aqui, irmãos, que nós temos que observar dentro desse avivamento. Uma coisa que nós podemos entender nessas igrejas superlotadas por aí, onde as pessoas vão por causa que tudo é bênção, tudo é vitória, tudo é triunfo, é que se fazer uma pergunta da Bíblia para alguém que está lá, vai dizer, não sei, o que é isso? Existe isso? Que avivamento é esse que não conhece a palavra de Deus? Então isso não é avivamento. Se você olhar, e eu observo muito isso porque as pessoas vêm falar comigo a respeito dessas coisas, e uma das coisas mais perguntadas para mim é a respeito do perdão. Se você perguntar para alguém que está num ambiente desse acreditando que o oba-oba, as festas das igrejas por aí está sendo o avivamento, se você perguntar para uma dessas pessoas, eu não estou dizendo todos, tá? Deus abençoe que lá tenha uma boa parte de salvos, mas nem todos são, isso é realidade, nem todos são. E se você pergunta para alguns desses, escute, você já aprendeu a perdoar? Muitos vão responder assim, eu até suporto. Eu perdoei, mas eu não consigo me lembrar do que fizeram para mim. Isso é verdadeiro perdão? Não. E aonde não existe perdão e arrependimento, não existe avivamento. Ficou claro isso, irmãos? Amém? Então o que nós temos que entender é justamente isso. Pessoas que não se arrependeram dos seus pecados e não conseguem perdoar os outros. E daí vivem no oba-oba dizendo, Jesus me dá isso, Jesus me dá aquilo, Jesus é isso, Jesus é aquilo. Mas não conhecem um versículo da Bíblia? Enquanto que novela, músicas mundanas, conhecem. Agora veja só, irmãos. Eu falei para vocês que o avivamento não existe sem arrependimento. Como tem sido a tua vida, meu irmão? Todos os dias. Você tem se arrependido todos os dias? Pastora, eu me arrependi uma vez só, quando eu aceitei Jesus e pronto. Agora eu não preciso mais, né?
Como não? Você não peca todos os dias? Arrependimento sincero é aquele que se propõe a não pecar mais. Essa frase eu aprendi, acho que faz uns 30 e poucos anos. E nunca mais me esqueci, porque é a verdade. Arrependimento sincero é aquele que se propõe a não pecar mais. Mas o que a gente vê nesse falso avivamento por aí que as pessoas estão vivendo é: pequei ontem, pequei hoje, vou pecar amanhã, a mesma coisa, mas se eu confessar, Deus me perdoa, porque está escrito que Ele perdoa. Então eu posso repetir quantas vezes quiser, e quantas vezes eu pedir perdão, Ele vai me perdoar. Mas não é assim que funciona. A misericórdia de Deus é infinita, mas vai chegar o momento que Ele vai agir com juízo. Então pessoas que brincam com Deus, pessoas que vão levando assim, empurrando com a barriga a fé, um dia vão se arrepender amargamente porque fizeram isso. Porque nós precisamos de arrependimento. Arrependimento. Quero que você abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32. Versículo 18 e 19. Para você entender o que eu estou tentando te dizer a respeito do que é avivamento, que tem que ter arrependimento. Olha só, Êxodo 32, vamos ler o 17, 18 e 19, diz assim, ó: ouvindo Josué a voz do povo que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. O que nós podemos entender com esses versículos aqui? Quando Moisés tinha subido no monte para orar e receber de Deus as tábuas da lei, quando ele já tinha recebido, então ele já tinha pego as tábuas e eles iriam então junto com Josué, porque Josué estava no pé do monte esperando Moisés. Eles estavam já descendo para voltar para o arraial, para onde a nação de Israel estava acampada. Josué disse: ô Moisés, eu estou ouvindo um alarido de guerra, quer dizer barulho, alarido é barulho. E Moisés disse: não, não é de guerra, mas é de quem canta. E quando eles chegaram então no arraial, eles viram que o povo tinha pecado contra Deus, feito um bezerro de ouro, estavam adorando aquele bezerro de ouro, estavam dançando ao redor daquele bezerro. E aí Moisés, como nós já sabemos a história, se irou e jogou as tábuas da lei em cima daquele povo, em cima daquele bezerro, e destruiu então aquele bezerro, queimou, reduziu a pó aquele ouro e jogou nas águas. Então o que nós entendemos aqui, eu li esse versículo só para você entender o que eu disse a respeito de avivamento. Avivamento, irmãos, não é barulho. Aqui tinha barulho no arraial, e não era barulho de avivamento, era barulho de pecado, era barulho de desobediência a Deus, era barulho de afastamento de Deus. Então nem todo lugar que você chega que tem um barulhão, como esse povo ora, não significa que aquilo ali é avivamento. O verdadeiro avivamento então começa com arrependimento. Se você chegar num lugar e todos estiverem ajoelhados e chorando diante de Deus, você pode entender, aqui é o início de um avivamento. O início de um avivamento.
Amém, irmãos? Ficou claro isso aqui então? Barulho, gritaria, dança, festa não é sinal de avivamento. Agora eu quero que você abra a tua Bíblia ainda. Joel 2:13. Joel, depois do livro de Oséias, Daniel, Oséias e Joel. 2:13 diz assim, ó: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. O que significa isso? Nos tempos bíblicos, o povo, quando se arrependia dos seus pecados, eles rasgavam as roupas que estavam vestindo. Só que Deus está dizendo aqui, ó, rasgue o coração e não as roupas. Por quê? Porque mesmo no meio desse simbolismo de rasgar as roupas, muitos daqueles ali não estavam se arrependendo verdadeiramente. Então rasgai o vosso coração. Um versículo antes diz: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Deus está dizendo aqui: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com festa, com gritaria e com dança. É isso que está dizendo aqui, irmãos? Não, né? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então Deus está dizendo aqui que o verdadeiro arrependimento é aquele que você chora na presença dEle. Quando você vai para um culto, irmãos, isso eu tenho falado aqui repetidamente, várias vezes para você. Quando você vai para a igreja, que você vai para um culto, você tem que ir com a intenção verdadeira de adorar a Deus, não de buscar bênção. Não com a intenção de se alegrar. Ah, está sendo cantado tal música, eu gosto, vou me alegrar. Você pode até se alegrar, não é pecado você se alegrar com um hino de louvor a Deus. Mas não significa que aquele hino vai te dar vitória. O que vai te transformar de um perdedor em um vencedor diante de Deus é você rasgar o coração com pranto e dizer: eu me arrependo, Senhor, porque eu sou pecador. E isso todos os dias, irmãos, porque todos os dias você e eu pecamos. Então olha a diferença de alguém que se converte verdadeiramente e reconhece que sem Jesus não é nada e precisa se arrepender, de alguém que frequenta uma igreja apenas atrás de bênçãos e diz: eu estou indo para a igreja porque hoje Deus vai me dar tal bênção. Essa é a continuação da mensagem de terça passada. Ficou entendido, irmãos? Amém? Então ser cristão, como eu falei semana passada, se for preciso eu morro por Jesus, mas não abandono o meu Jesus. O senão dos amigos de Daniel: ah, se Deus não me abençoar, eu não quero mais Ele. Isso é falso avivamento. Então, se Deus não me abençoar, eu vou continuar servindo Ele do mesmo jeito, porque Ele é Deus. E daí então, irmãos, há arrependimento. Agora eu quero falar um pouquinho sobre isso, para você entender o que é realmente um arrependimento. Quando a pessoa se arrepende, ela muda de atitude. Mas não é só dizer assim: ah, eu não vou mais fazer isso e pronto. Não, se a pessoa só fizer isso, ela volta a fazer porque a carne é fraca, Jesus mesmo falou isso. Mas arrependimento é aquela mudança de atitude com pesar. Sabe o que é pesar? É aquela dor que você sente vergonha do que tu fez.
Eu sinto vergonha do que eu pratiquei, então eu não vou mais querer fazer. Isso é arrependimento. Aquele que diz, eu pequei, mas eu confesso e Deus me perdoa, não existe arrependimento ali, então não existe perdão. Deus não pode perdoar quando não tem arrependimento sincero. E Deus só perdoa o pecado que é confessado. Muitos diante de Deus vão chegar um dia e vão perceber que deixaram de confessar algum pecado. Aí, lembra da mensagem dos livros lá das obras? Lembra, irmãos? Que está tudo escrito lá, o anjo está escrevendo tudo que nós fazemos. Aí se você fez alguma coisa que você não confessou, que foi pecado, que você não confessou, ainda está registrado lá no livro das obras. Porque só é apagado o pecado que é arrependido e confessado. Aí muitos vão chegar diante de Deus e vão achar que está tudo bem. E o Senhor vai dizer, olha, tem isso aqui que não foi perdoado. Ai, Senhor, mas como? Tem algum engano aí, o anjo se enganou. Não, Deus só perdoa pecado confessado. Pode ter sido uma coisa que você fez há 30 anos atrás, mas que dentro de você sabe, aquilo eu fiz errado, era errado aquilo que eu fiz. E você não confessou, não pediu perdão, está registrado lá ainda. E vai ficar registrado para a eternidade, porque você não pediu perdão. Mas quando eu aceitei Jesus, me disseram que tudo que eu tinha feito tinha sido apagado. Se você confessou, se você se arrependeu, se não, ainda não foi apagado. Ficou claro isso, irmãos? Então muitos vão achar que vão chegar no céu, está tudo 100%. E Deus vai mostrar, está aqui registrado. Você nunca confessou, você nunca pediu perdão. Eu não pude te perdoar porque você não se arrependeu. E aí qual é o lugar de quem não se arrepende? Não sou eu que estou falando, misericórdia. Mas a Bíblia que fala, é o inferno. Então a importância de se arrepender, irmãos. Tá, mas se eu me arrepender verdadeiramente, Deus me perdoa? Posso ter feito o maior pecado. Quantas vezes eu repeti o mesmo pecado? Por exemplo, essas pessoas que matam, né, muitas outras pessoas. Deus perdoa? Perdoa. Se tiver arrependimento verdadeiro, Deus perdoa. Se for confessado, Deus perdoa. Mas só se for confessado. E Deus perdoa por quê? Porque Ele deu o Filho dele por nós. Você teria coragem, meu irmão, de dar o teu filho, a tua filha, para morrer por um assassino? Irmão Olinda, você teria coragem de entregar o João e o Gabriel para morrer por alguém que matou outro? Irmã Aline, você daria os teus filhos? Quem aqui tem condições? O irmão Sidney e a Ironita entregariam a Dani para morrer por alguém que matou 500 pessoas? Não, né? Mas Deus fez isso por nós. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Deus fez isso por nós. Porque Ele nos amou. Então Ele deu o seu Filho Jesus para morrer por nós. E por isso que Ele nos perdoa então. Porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é confessar. Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. E estou arrependido. Não quero fazer de novo. Me perdoa, Pai, em nome de Jesus. Quando a pessoa fala isso, nesse momento o pecado é apagado. Não é coberto. O sacrifício de animais do Velho Testamento cobria o pecado, porque não podia apagar, não tinha poder no sangue. Mas o sangue de Jesus, que é perfeito, apaga o nosso pecado. E olha só, quer ver? Lendo de novo lá, o versículo que nós lemos no início, então, Miqueias 7,19 diz assim, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará
todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quem que vai fazer isso? Deus. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Ele e pedimos perdão em nome de Jesus, olha o que Deus faz aqui. Ele joga os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, Ele não vai mais se lembrar. A palavra de Deus diz isso. E aí ontem, quando eu estava estudando sobre isso aqui, eu pensei e disse assim, não, eu vou pesquisar qual é o lugar mais profundo do mar. Aí fui pesquisar lá qual é o lugar mais profundo do mar. E achei que é um lugar chamado Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, que tem a profundidade de 11.034 metros. Pelo menos o lugar mais profundo conhecido pelo homem é esse. Pode ser que tenha um mais profundo ainda, que o homem ainda não descobriu, que só Deus sabe. Mas veja só, Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E o que significa isso? Que quando o nosso pecado é lançado nas profundezas do mar, ele deixa de existir, Deus não se lembra mais. Por quê? Aqui a gente pode ver o resultado natural da pressão da água. Se uma pessoa mergulhar nessa Fossa das Marianas aqui, como é conhecida, no Oceano Pacífico, a pessoa morre por causa da pressão da água. Estudos foram feitos através de submarinos, né, de instrumentos, vamos dizer assim, que capacitaram a pessoa de chegar lá embaixo. Mas se for um mergulhador, não aguenta a pressão da água. Uma pessoa morre pelo peso da água. É como se colocasse 5 aviões em cima de uma pessoa, o peso da água. Então, por que eu estou te dizendo isso? Para você ter a ideia de que o nosso pecado que nós confessamos, irmãos, Deus joga lá no fundo do oceano, no mais profundo, que pode nem ser essa Fossa das Marianas aqui que eu fui pesquisar, porque pode ser outro lugar que o homem ainda não descobriu. Mas Deus sabe. Então Ele joga lá. E quanto de água tem nesse lugar? O pecado foi afundado, foi esquecido por Deus. Deus, que é Deus, se esquece dos nossos pecados. Então nós temos que confessar. Esse é o verdadeiro avivamento que vai chegar para a igreja salva, para os que vão ser arrebatados. Que nós entendemos assim: eu não mereço ser salvo, eu mereço o inferno, eu tenho que me arrepender dos meus erros. E aí Deus pega o nosso pecado e lança no mais profundo do mar. E se a palavra de Deus está dizendo isso, eu acredito. Você acredita nisso? Amém? Aí teve isso aqui só em forma de curiosidade para vocês. Uma mulher, uma holandesa, ela era nascida na Holanda, chamada Corrie ten Boom. Ela, nesse versículo aqui, ela ainda fez um comentário. Ela disse assim: Deus coloca os nossos pecados nas profundezas do mar e coloca uma plaquinha dizendo: é proibido pescar. Por quê? Porque às vezes nós, seres humanos, queremos buscar de volta o pecado que Deus já esqueceu. Não é assim? O inimigo fica te acusando e você diz: realmente eu fiz aquilo, acho que eu não tenho perdão. Mas espera lá, se Deus disse que Ele esqueceu, você vai querer pescar de novo isso aqui lá da profundeza do mar? Não, né? Essa mulher aqui, a Corrie ten Boom, ela salvou muitos judeus no tempo da Segunda Guerra, escondendo eles na casa dela. Até hoje foi feito hoje tem, né, lá um museu na casa dela, mostrando aonde e como ela escondia os judeus e salvou muitos. E aí então ela ainda disse essa frase: é proibido pescar. E nós às vezes queremos pescar de novo aquilo que Deus já perdoou.
Agora, se você não confessou, Deus não perdoou. Aí você não tem que pescar. Aí você tem que eliminar, né? Confessando o pecado. Aí você pode dizer assim, mas pastora, como que você sabe que se eu não confessar, Deus não vai perdoar? Deus é tão misericordioso? Porque o Senhor Jesus falou isso. Vamos ver? Mateus, capítulo 7. Deixa eu ver se eu não errei o capítulo. Abra lá em Mateus que nós já tiramos a dúvida. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6 e o versículo 12. Olha o que Jesus falou. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos, e não nos deixes cair em tentação. Então, quando o Senhor Jesus ensinou a oração, que é conhecida como a oração do Pai Nosso, mas aqui é chamada de oração dominical, quando Jesus ensinou essa oração aqui, Ele não estava dizendo que você precisa fazer essa oração em forma de reza, ficar repetindo, não é isso. Ele estava dando um modelo de como nós devemos conversar com Deus, tá? E olha o detalhe que ele falou aqui. Então, aqui na oração do Pai Nosso, Jesus deu a resposta para quando nós confessamos. Se você confessar os teus pecados, Deus vai perdoar. Mas só se você perdoar aquele que te fizer mal. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, o que está subentendido aqui? Que se você não perdoar os que te ofendem, o teu pecado continua diante de Deus. Claro isso, irmãos? Então, por isso é importante nós nos arrependermos dos nossos pecados e aprendermos a perdoar quem nos ofende. Porque é muito fácil nós chegarmos diante de Deus e dizer assim, eu perdoo tal pessoa, mas eu não consigo esquecer. Então você não perdoou. Eu já ensinei aqui outras vezes que Deus não vai te fazer dar uma amnésia em você para que você esqueça o que a pessoa te fez, não é isso. Mas quando você lembrar daquilo que a pessoa te fez de mal, não vai mais te causar dor no coração. Se quando você lembrar de alguma coisa que te ofenderam, que te magoaram, que você ficou muito triste, quando você lembrar daquilo ainda dói, é porque você não perdoou. E se você não perdoou, você também não recebeu perdão diante de Deus. O teu pecado continua lá escrito no livro das obras, não foi apagado. Mas no momento que você lembra do que te fizeram, tal pessoa fez isso para mim e foi muito sério, me magoou, me ofendeu, me envergonhou. Tudo bem, você pode lembrar. Mas se você perdoou de verdade, isso não vai mais te causar dor. Você vai dizer, lembro do que me fizeram, lembro do que a pessoa me fez, mas isso já entreguei para Deus, não dói mais, não sinto mais nada. Esse é verdadeiro perdão. Agora, se você lembra e ainda tem uma dorzinha, meu irmão, por menor que seja, você não perdoou. E aqui a seriedade, então, de arrependimento. Porque senão, quando você chegar diante de Deus, Deus vai te dizer, você não perdoou tal coisa que tal pessoa te fez. Eu também não pude te perdoar pelo que você fez. Ficou claro? Ficou entendido? Então, é por aí que começa o verdadeiro avivamento. Quando eu me arrependo e quando eu perdoo os outros.
Se eu não me arrepender e se eu não perdoar os outros que me ofenderam, como que eu posso chegar diante de Deus, cantar, chorar, fazer uma cena enorme, dizer que estou sendo avivado pelo Espírito Santo, mas se eu ainda não fui perdoado? Então, muitos que estão dentro das igrejas hoje em dia, estão vivendo no oba-oba, na farra, como eu falei terça passada aqui, achando que estão salvos. Mas quando chegar diante de Deus vão ter uma surpresa muito ingrata, né? Muito triste. Porque vão ver que nunca tiveram o verdadeiro avivamento, que é a presença do Espírito Santo na vida. Então, meus irmãos, para nós sermos levados no momento do arrebatamento, nós temos que ter um coração puro, um espírito reto. Como eu falei antes, Jesus não vai levar uma noiva doente. Jesus não vai levar uma noiva suja, manchada de pecado. E se nós somos parte da noiva, igreja de Jesus, no mundo todo, ou seja, todos os salvos, não falo de denominação, mas dos salvos do planeta inteiro, eu tenho que me arrepender e aprender a perdoar. Senão eu não vou ser levado. Aí não adianta frequentar 500 cultos por mês, participar de congressos e festas onde estão dançando, pulando e dizendo glória a Deus, mas que muitas vezes esse glória a Deus não é verdadeiro, porque o coração está cheio de maldade, nunca se arrependeu e nunca aprendeu a perdoar. E um segredo para você aprender a perdoar, irmão, diante de Deus, você tem que fazer assim, ó. A pessoa pode estar no momento que estão te fazendo mal, no mesmo momento, você já diz assim: eu te perdoo em nome de Jesus. Não espere para depois, não espere passar uma semana, não espere passar um mês, é no momento, porque às vezes você pode não ter outra oportunidade, né? Nós não sabemos até quando vamos estar nessa vida. E se você deixa para perdoar alguém, de repente você diz: daqui um mês eu vou perdoar, porque daí eu já passou a raiva. Você sabe se você vai estar vivo dali um mês? Então, no momento que estiverem te ofendendo, no momento que estiverem te magoando, seja lá o que for que estiverem fazendo para você, eu te perdoo em nome de Jesus. Aí você diante de Deus já está livre dessa responsabilidade e você pode pedir perdão a Deus pelos teus pecados, que Deus vai te perdoar porque você perdoou o outro. Amém? Ficou claro isso? Então, pratique o perdão, meu irmão. Viva o perdão. O Senhor Jesus está voltando. Se arrependa a cada dia. Pastora, mas você está dizendo que todo dia eu peco? Eu estou, todo mundo peca. Se não em palavras, em pensamentos, em propósitos do coração. Se você não pecar, graças a Deus. Mas pelo que eu sei que a palavra de Deus diz, o único que Deus arrebatou vivo e está lá agora nesse momento, porque viveu retamente diante dele e mesmo assim tinha pecado. Ele tinha pecado assim como todos nós, mas ele vivia de uma maneira que agradou a Deus. Foi Enoque. Você pode se comparar a Enoque? Eu acho que não, né? Nenhum de nós. Porque se nós estivéssemos nos comparando a maneira de vida que Enoque teve, que Deus levou ele para a glória, Deus já teria levado nós também. Não é verdade? Então vamos praticar o arrependimento. Se arrependa todos os dias, confesse teus pecados. Tem coisas que você ainda não confessou da tua vida? Confesse. Eu acredito assim que toda pessoa às vezes fica refletindo, de repente lá na sua cama, quando deita para dormir, começa a pensar: o que é que eu vou fazer amanhã? Que dívida que eu tenho que pagar? Eu tenho que me programar para isso, eu tenho que me programar para aquilo. Se programe para a eternidade também, irmãos. Se programe para a eternidade. Quando você estiver lá com a tua cabeça no teu travesseiro, comece a pensar: será que tem algum pecado que eu não confessei diante de Deus? Comece a se lembrar.
Se você se lembrar de algum, confesse imediatamente, peça perdão. Se você não se lembrar de nenhum, diga assim: Pai, eu te confesso os pecados que me são ocultos. Porque às vezes a gente peca, irmãos, e nem percebe que pecou. Amém? Então vamos viver assim, irmãos. Não adianta a gente viver em festa dentro de uma igreja. Aconteceu o arrebatamento e nós ficarmos. Então nós temos que viver o arrependimento, viver o perdão, viver para Jesus, ser cheio do Espírito Santo, buscar esse avivamento que eu falei, irmãos, que é avivamento entre Deus e o próprio salvo. Esse avivamento existe e está acontecendo, porque Jesus vai levar uma igreja perdoada, uma igreja santa. Então seja essa pessoa, que você vai estar preparado para o arrebatamento. E como eu digo sempre, o arrebatamento está para acontecer, de um minuto para o outro. Então vamos se preparar, por favor, irmãos. Eu quero ir para o céu com Jesus no arrebatamento e quero que todos vocês vão junto comigo. Amém? Estaremos com o Senhor na glória para todo sempre.